cura de um leproso. E aproximou-se dele um leproso, que lhe suplicou, de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Jesus, movido de compaixão, estendeu a mão e tocou-lhe e disse: quero, fica purificado. Imediatamente a lepra desapareceu e ele ficou purificado. E o advertindo severamente, Jesus logo o mandou embora, dizendo-lhe: olha, não digas nada a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. Ele, porém, saindo dali, começou a tornar público o que havia ocorrido e divulgá-lo por toda parte. Desse modo, Jesus já não podia entrar abertamente numa cidade, mas ficava fora em lugares desertos. Mesmo assim, as pessoas iam até a ele, vindas de todos os lugares. Paralítico de Cafarnaum. Alguns dias depois, Jesus entrou em outra vez em Cafarnaum, e souberam que ele estava em casa. Muitas pessoas reuniram-se ali, a ponto de não haver lugar, nem mesmo diante da porta. Eles lhe anunciavam a palavra. Então chegaram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Imediatamente aproximou-se dele por causa da multidão. Removeram parte da cobertura da casa, abrindo para passagem pelo teto, acima do lugar em que Jesus estava. Então baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados são perdoados. Estava sentado ali alguns escribas que pensavam no coração: por que esse homem fala dessa maneira? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados senão um só, que é Deus? Mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles pensavam assim. No íntimo, perguntou-lhe: por que pensais deste modo no coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados, ou levanta e toma a tua cama e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados na terra, disse ao paralítico: a ti eu te digo, levanta e toma a tua cama e vai para casa. Então ele levantou e, pegando logo a cama, saiu à vista de todos, de modo que todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos coisa igual. O chamado de Levi. Jesus saiu novamente para a beira-mar, e toda a multidão ia até a ele, e ele ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, assentado na coletoria. Disse-lhe: segue-me. E levantando-se, Levi o seguiu. Quando Jesus estava à mesa na casa de Levi, estava também ali muitos publicanos e pecadores assentados junto dele, de seus discípulos, pois era grande o número que seguiam. Os escribas do partido dos fariseus, vendo que ele comia com publicanos e pecadores, perguntavam aos discípulos: por que ele come com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhe: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justo, mas pecadores. A questão do jejum. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando
e foram perguntar-lhe: por que os discípulos de João e dos fariseus jejuam, mas os teus discípulos não? Jesus lhe respondeu: acaso os convidados para o casamento podem jejuar enquanto o noivo está com ele? Enquanto o noivo está com ele, não podem jejuar. Mas chegará um dia em que o noivo lhe será tirado, e naqueles dias jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo se desprenderá da roupa velha e o rasgo será ainda maior. E ninguém põe vinho novo em recipiente de couro velho, porque o vinho novo romperá o recipiente de couro, e se poderão tanto o vinho quanto o recipiente de couro, mas põe-se o vinho novo em recipiente de couro novo. Jesus é o Senhor do sábado. E aconteceu que Jesus passava pelo campos de cereais e ia dia de sábado. E enquanto caminhava, seus discípulos começaram a colher espigas. E os fariseus lhe perguntaram: por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? E ele respondeu: acaso nunca leste o que Davi fez quando ele e seus companheiros estavam em necessidades, com fome, e como ele entrou na casa de Deus e no templo do sumo sacerdote Abiatar e comeu dos pães sagrados, e dos quais apenas os sacerdotes tinham permissão para comer? Deu também aos companheiros. E prosseguiu: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De modo que o Filho do Homem é o Senhor até do sábado. Jesus cura um homem no sábado. Outra vez Jesus entrou numa sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos mirrada. E o observavam com atenção para ver se ele curaria. E o homem no sábado, a fim de o acusarem. E Jesus disse ao homem cuja mão era mirrada: levanta-te e vem para o meio. Então lhe perguntou: é permitido fazer o bem ou o mal no sábado? Salvar a vida ou matar? Ele, porém, ficaram calados. Olhando para eles ao redor, indignado e muito triste, ao homem: estende a tua mão. E ele estendeu, e ela foi restaurada. Mas assim que saíram dali, os fariseus conspiraram com os herodianos contra ele, a fim de o matar. Jesus, porém, retirou-se com os seus discípulos para a beira-mar, e uma grande multidão, vinda da Galileia, o seguiu. Tendo ouvido falar de tudo quanto ele fazia, foram até ele grande multidão, procedente de Judeia e de Jerusalém, e da Inudeia e de outros lados do Jordão, e das regiões do redor de Tiro e de Sidom. E ele disse aos seus discípulos: preparem-se um barquinho por causa da multidão, para que não comprimissem, pois havia curado muitos, de modo que todos quanto tinham alguma doença encurava-se na direção dele para tocá-lo. E quando os espíritos impuros prostravam diante dele, gritavam: tu és o Filho de Deus. Mas ele o repreendia com severidade, para que não divulgasse quem ele era. A escolha dos 12. Depois Jesus subiu a um monte chamado
até ele. Então designou 12 para que tivessem com ele e os enviasse a pregar, e para que tivesse autoridade para expulsar demônios. E estes são os 12 que ele designou: Simão, a quem deu o nome de Pedro; Tiago, filho de Zebedeu, seu irmão João, os quais deu o nome de Boanerges, e que significa filho do trovão; André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão,